Uma das coisas mais incríveis sobre o mundo da Peppa são as teorias bizarras, mas que fazem todo sentido sobre esse universo. Será que você vai se assustar com os detalhes que nós vamos te mostrar? Prisão. Você já percebeu que a Dona Coelho mantém todos os personagens do desenho em uma prisão e que todos eles trabalham para ela sem perceber? Não é fácil falar sobre isso, mas a verdade é que a tia da Rebeca Coelho é a dona de todos os personagens que você conhece. Como o próprio desenho já mostrou, a Dona Coelho é a chefe de todas as empresas que existem nesse universo. Ela tem o mercado, a farmácia, o aeroporto, a televisão e tudo mais que você conseguir imaginar. O problema disso é que, se ela é a chefe de todos esses negócios, então quer dizer que ela nunca perde dinheiro, já que todos trabalham nas empresas dela e depois usam o salário para comprar nas lojas que também são da Dona Coelho. Você entende como isso é uma coisa sinistra? Não existe um único personagem que não trabalhe para Dona Coelho, ou não seja obrigado a comprar coisas com ela. Talvez isso seja injusto, você concorda? E se a pessoa não gostar dos serviços da Dona Coelho, ela vai fazer o que para escapar? Se essa teoria te deixou assustado, se prepare porque tem muito mais. Você sabe o que está começando? É mais um Super Team Vídeos! Gêmea. Alguma vez você já percebeu que a Peppa tem grandes chances de ter uma irmã gêmea do mal? Tem gente que pensa que essa é uma das teorias mais malucas do desenho, mas fique sabendo que não é tão difícil imaginar algo assim. Um exemplo bem clássico é no episódio em que o George fica doente e a protagonista nem se importa. Na verdade, ela fica com raiva do irmão mais novo estar tossindo alto e impedindo ela de dormir. Um outro exemplo foi quando ela brigou com o George por ele querer assistir ao programa de televisão favorito dele. Ou nas vezes em que a porquinha colocou os pais em situações difíceis, como pular de um avião. A Peppa que nós conhecemos é uma menina carinhosa e boa. Ela não faria esse tipo de coisa, mas o desenho vive colocando a protagonista em situações como essas. Uma pista do que pode estar acontecendo aparece na tela do computador da Mamãe Pig, onde nós vemos o ranking de pontuação de um jogo que as crianças gostam. A 7ª e última posição dessa lista mostra as iniciais de um personagem que nós não conhecemos, alguém com as letras O e P. Será que estamos falando de Olivia Pig, uma porquinha que é a irmã secreta da Peppa? O que você acha disso? Clones. Talvez essa teoria de irmã possa não ter nada a ver, mas e se a Peppa e o George forem na verdade clones? E se todas as crianças do desenho forem clones? Não é algo difícil de imaginar, já que a Dona Coelho tem milhares de cópias espalhadas por aí. Agora, se você acha que isso é impossível, vamos te dizer que o programa da Peppa está no ar há mais de 20 anos e nada mudou desde então. O problema é que nós já tivemos vários episódios de Natal, como se muitos anos tivessem passado. E mesmo assim, a Peppa continua a ter 4 anos de idade. A teoria fala que os adultos desse universo estão tentando fazer as crianças crescerem, mas que alguma coisa acaba tirando a vida dos filhos. Talvez a sociedade da Peppa Pig esteja passando por problemas. Por isso, os humanos não existem e as crianças não crescem. Talvez uma doença terrível que tire a vida dos mais novos. Por isso parece que o tempo não passa. São cópias repetidas várias vezes de crianças que já se foram. Isso é terrível. Humanos. Falando nos humanos, onde você acha que eles estão? Não consegue imaginar? E se a gente te falar que, na verdade, os personagens de Peppa Pig são seres humanos modificados? Isso é uma teoria bem bizarra, mas que, de certa forma, faz sentido. O que explica os animais andarem em 2 pernas e se comportarem como pessoas. A teoria é que, na verdade, aconteceu algo terrível no passado, algo como uma guerra ou doença incurável, e que a forma que os humanos conseguiram de continuar existindo foi transferir a sua mente para animais mamíferos, como os porcos e ovelhas. Então eles evoluíram e construíram uma nova sociedade. É por isso que nós não vemos tantos humanos e também é por isso que os animais falam e pilotam carros. Será que isso é mesmo verdade? Poderia fazer muito sentido essa teoria, mas então por que a rainha continua humana? Talvez ela seja imune, talvez a gente nunca descubra. Se você fosse um personagem de Peppa Pig, gostaria de ser qual animal? Comente a hashtag Pig pra gente se conhecer. Divórcio.
Você consegue acreditar que o casamento da mamãe Pig com o papai Pig está em risco e que eles podem acabar se separando? Isso é uma das teorias mais bizarras do universo da Peppa, mas não é uma das mais malucas. Na verdade, faz muito sentido. A mamãe Pig maltrata o marido. Teve o dia em que ela esqueceu que era o Dia dos Pais e ainda deixou as crianças darem um presente horrível para ele, um bolo de cereal com ketchup. A mamãe Pig também deixa a Peppa fazer maldades com o pai, como dizer que ele é gordo e proibir o pai de entrar na casa da árvore que o vovô Pig construiu para ela. Uma das coisas mais feias foi no episódio Dia dos Namorados, quando ela entregou o cartão romântico para o carteiro e não para o papai Pig. Claro, no fim, a carta chegou ao seu dono original, que é o pai da Peppa, mas ainda assim foi falta de educação da mamãe Pig não entregar o cartão de Dia dos Namorados direto para o seu marido e deixar outra pessoa fazer isso. O papai Pig faz muito pela família e infelizmente não é valorizado. É por isso que nós acreditamos que ele pode pedir o divórcio da esposa quando finalmente se irritar de ser tratado de forma tão injusta. Será que isso vai mesmo acontecer? Crime. Você já percebeu que o Senhor Batata é, na verdade, um canibal? Quer dizer, um legume que come outros legumes é com certeza um criminoso, não é verdade? No dia em que ele vai para a cidade da Peppa abrir uma academia, o Senhor Batata fala para as crianças que elas devem comer brócolis, tomate e todo tipo de salada. Ele só fica bastante sem graça quando a Peppa pergunta se eles devem comer batatas também. E o Super Batata não fica atrás. Ele tem uma música no programa de TV onde fala que os vegetais deixam as pessoas vivas e que todo mundo deve comer pelo menos 5 tipos de legumes por dia. O problema é que no mundo da Peppa existem vegetais que são como as pessoas. Eles falam, andam e têm sentimentos. Ou seja, o Senhor Batata está se alimentando de legumes e vegetais que são como ele. E isso, além de ser crime, é muito nojento. Alguém deveria fazer alguma coisa sobre isso. Vovô Coelho. Ainda falando no Senhor Batata, você sabe que o simples fato de ele existir já cria várias teorias bizarras, não é mesmo? A nossa teoria sinistra é que esse personagem é uma criação do vovô Coelho. Assim como todos os vegetais falantes desse universo, também são experimentos científicos do pai da Dona Coelho. Ele é um cientista brilhante, como nós já vimos em várias oportunidades. E como nós já mostramos, o Senhor Batata e o Super Batata são artistas. Eles têm programas de televisão e a família dos coelhos é dona do canal que os personagens assistem. Entende onde isso vai chegar? O vovô Coelho criou esses legumes falantes para ganhar atenção na televisão. Isso faz sentido. E não só isso. O que você não percebeu é que talvez o vovô Coelho estivesse tentando criar legumes gigantes, já que os coelhos são apaixonados por cenouras e todo tipo de coisa que cresce em uma horta. Mas o experimento deu errado e as batatas começaram a falar. Esquisito, né? Fred. Alguma vez você percebeu que o Fred Raposo não gosta do próprio pai? E essa é uma teoria bem bizarra e triste sobre o desenho, mas nós sabemos que isso é sim verdade. Uma coisa que todo mundo já percebeu é que o Senhor Raposo é um ladrão. Ele tentou roubar a casa do vovô Coelho, roubou o bazar da escola da Madame Gazela, sem falar que ele tem uma loja com produtos bem suspeitos. Agora, se você usar essa informação e se lembrar de que o sonho da vida do Fred é se tornar um policial, vai perceber que essa família tem um grande problema pela frente. Se o Fred vai ser um policial e sabe que o pai é um ladrão, então o destino entre eles só pode ser um. O Fred vai prender o Senhor Raposo, e isso é muito triste, porque eles são pai e filho. De todas as teorias, essa é uma das que os fãs mais têm medo que aconteça. O que você acha? E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Falando em não gostar dos parentes, você sabe que a tia Dot não gosta dos sobrinhos, certo? No episódio Cavalo Rodinhas Brilhantes, ela enviou para os sobrinhos um brinquedo que era muito perigoso. E ela fez isso sabendo que existia uma chance real de machucar muito as crianças. A tia Dot cresceu na mesma cidade em que a Peppa mora, mas ela se mudou para os Estados Unidos quando era mais jovem. Isso quer dizer que ela sabe que o brinquedo, um cavalo com rodas, seria perigoso em uma cidade cheia de colinas altas. O próprio desenho mostrou o Papai Pig sofrendo um acidente com aquele brinquedo. O motivo de a tia Dot ter feito isso a gente não sabe, mas nós temos uma pista.
No escritório do Papai Pig existe uma foto antiga que mostra ele ao lado de uma menina que parece ser a tia Dot, por causa do vestido de bolinhas que ela ainda usa. Se a tia Dot estiver com ciúmes da irmã por ter se casado com o porco de quem ela gostava na infância, faz sentido ela não gostar dos sobrinhos. Agora, se isso é verdade, nunca foi confirmado, mas é uma teoria bem sinistra, você concorda? Leite. Você já deve ter visto os personagens do mundo da Peppa beberem leite. Até aí tudo bem, porque eles são mamíferos, como os seres humanos. Mas depois que as crianças crescem, elas só bebem leite de vaca. E no mundo da Peppa, a senhora vaca é uma pessoa. A pergunta que fica é, de onde exatamente eles tiram o leite que bebem? A nossa teoria menos bizarra é que aquele leite é de origem vegetal. Tomara que seja isso, porque todas as outras opções são terríveis de pensar. Carol Vaca. Falando em leite e vacas, você sabe que a senhora vaca deve ter entregue a própria filha para outra personagem criar, não é mesmo? No episódio do casamento da senhora vaca, a filha dela não estava presente, e isso não faz o menor sentido. E nós sabemos onde ela está. No episódio de Nova York, a Carol Vaca aparece na rua ao lado de um ônibus, andando com uma outra senhora vaca que usa vestido rosa, enquanto sua mãe, de vestido amarelo, aparece dentro do ônibus indo embora. Agora, será que a vaquinha filhote realmente foi mandada embora de casa? Isso é um mistério da série. Senhor Gazela. E por fim, uma das teorias mais sinistras sobre o mundo da Peppa é que o marido da Madame Gazela pode ser um vampiro perigoso que no final da série vai aparecer para assombrar todo mundo. Existem quadros dele no mundo da série mostrando que ele é um personagem antigo, e a gente sabe que a professora é uma vampira. Será que a Gazela é casada com o Conde Drácula? Vamos descobrir no futuro, mas até lá, fique com a gente para saber de tudo sobre as suas animações favoritas. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!